We are here receiving Professor Henry Edwards. Muito bem. Muito obrigado. É ótimo estar de volta aqui em Fortaleza. Eu acho que é a minha segunda vez aqui. Alguns anos atrás eu estive aqui em outra conferência falando sobre um outro assunto, sobre o papel das mulheres na ciência, tecnologia e inovação. E hoje nós vamos ao cerne do assunto. A Universidade Empreender e Inovação e Desenvolvimento Regional. Então, vamos começar definindo alguns termos. A Universidade Empreendedora. A universidade, claro, já está conosco desde a era medieval. Originalmente inventada uma maneira de resgatar o conhecimento antigo da Grécia Antiga e de Roma e repassar esse conhecimento para outras gerações. Em meados do século XIX, se tornou a universidade de pesquisa para desenvolver novos conhecimentos, com a invenção do laboratório de ensino. E os alunos estavam sob a direção dos professores, eles não apenas aprendiam as técnicas da pesquisa, mas também começaram a descobrir novos conhecimentos, principalmente na química orgânica. E esse conhecimento se tornou útil. Então, mesmo nessa época antiga, os professores começaram a estabelecer empresas para disseminar esse conhecimento. Professor Lippert, por exemplo, estabeleceu a empresa que hoje em dia nós chamamos de alimentos funcionais. Pipet's Extract. E vocês ainda podem encontrar isso em farmácias na Europa. E ele teve a teoria da propriedade metálica dos fertilizantes e iniciou outra empresa. Neste caso, a empresa falhou. A teoria estava incorreta, não funcionou. Então, os agricultores descartaram a ideia. Então, é uma coisa desconhecida hoje, a falha das empresas. A inovação nem sempre funciona. Mas por que a universidade hoje tem que ser uma universidade empreendedora ao invés de um instituto de pesquisa ou um laboratório, né, de uma grande empresa? Então, eu argumento que a universidade é a instituição fundamental de uma sociedade baseada no conhecimento, é que a universidade tem os alunos, os estudantes, né? Essa é a vantagem competitiva da universidade. Um diretor uma vez me disse, cada ano eu tenho 3.000 novos inventores. Claro, ele quis dizer inventores potenciais. A quantidade de estudantes ingressando naquela universidade. Então, é a natureza da universidade, né? De pegar novos alunos, treiná-los, capacitá-los e depois jogá-los. Então, é um capital humano que passa pela universidade. E isso não acontece nessa magnitude no instituto de pesquisa ou no laboratório de uma empresa, onde as pessoas são empregadas durante anos. Então, a universidade tem essa característica única, né, singular. Aceitando novas pessoas com novas ideias, e à medida que as pessoas se compõem desse grupo, a natureza desse grupo começa a mudar. Então, é sempre renovando, né? É uma autorrenovação, revitalização. E a região? O conceito da região. Originalmente, uma característica geográfica, né, como o Porto de Nova York, que se tornou a base de uma cidade financeira e depois de manufatura, e depois se tornou a base para um lugar de fabricação ou até de órgãos governamentais. E agora nós podemos ver que a natureza da região está mudando. Não é apenas na base de características naturais ou características que as pessoas constroem. O que é mais importante é a presença do conhecimento, a concentração de pesquisa e de educação, capacitação na região. Então, a universidade se torna uma característica fundamental da região. E isso começou a surgir nos anos 20 nos Estados Unidos, quando a região da Nova Inglaterra
passou por uma depressão econômica por causa do declínio das suas indústrias tradicionais. Mas os governadores da região se juntaram, as lideranças industriais, as lideranças governamentais, mas naquela região você não poderia ignorar a presença das universidades. Não havia apenas a Harvard, o MIT e outras faculdades. Essa era a característica principal da região em relação a outras partes dos Estados Unidos, que tinha essa concentração de universidades. Então, a liderança acadêmica também foi convidada a participar nas discussões e deliberações como renovar essa região. Então, o que surgiu dessa conversa é que eles conseguiram ir além do modelo antigo de desenvolvimento regional, que geralmente é atrair uma fábrica, uma indústria de outra parte do país, ou talvez hoje em dia de outra parte do mundo, ou talvez tentar renovar as pequenas e médias empresas, né, para que elas possam aumentar o seu patamar. Mas nesse contexto do estado de Massachusetts, naquele momento histórico, esses métodos não funcionavam. Grandes empresas não queriam se deslocar. Então, não queriam se distanciar dos seus canais de distribuição e das suas matérias-primas. A indústria começou a declinar, que achavam que era tarde demais para tentar revitalizar. Então foi nesse contexto que o presidente do MIT propôs um novo modelo, né? O que estava acontecendo esporadicamente, Harvard, MIT, no final do século XIX, início do século XX, foi o início de empresas com base na pesquisa acadêmica. Então, os primeiros instrumentos científicos. E em meados dos anos 20, isso se tornou cada vez mais evidente. Começaram a pensar entre si, no MIT, se seria possível ter um papel de pesquisa das empresas no Rio Charles. Mas, quando foram reunidos, o conceito começou a tomar uma outra vida. E aí foi o início deste modelo, o modelo da universidade, da indústria e do governo, a hélice tríplice. É uma maneira de renovar a região. Então, o conceito surgiu dessa pesquisa histórica, né, que eu fiz nos arquivos do MIT. E eu estava estudando as relações contemporâneas, mas chegou um momento que eu encaminhei um trabalho para o professor Ben David, um sociólogo e historiador muito conhecido, e ele disse: eu aceito o seu trabalho, está ótimo, mas como é que nós podemos estudar esse assunto sem olhar a história do MIT? Eu concordei, ele tinha razão. Então, eu recebi um financiamento do governo e comecei a pesquisar os arquivos. E fiz tudo um estudo histórico. E existe um livro sobre esse assunto que surgiu desse trabalho todo. Mas eu não estava pensando na época exatamente na hélice tríplice. Foi quando eu fui convidado por colegas, Rosalba Cassas, que vai falar aqui nessa reunião, que visitou o UNAM e iniciaram um centro de pesquisa sobre a relação entre universidade e indústria, no contexto do México, né? Seria impossível pensar na universidade e indústria sem também levar em consideração o papel do governo. O governo estava em todos os lugares. As universidades até fazem parte do governo. As indústrias também estão ligadas ao governo. Portanto, eu pensei, bom, universidade, indústria e governo. E daí caiu a ficha, eu pensei, hélice tríplice. Então comecei a conceitualizar a hélice tríplice aqui na América Latina. E para ver em termos de diferentes formatos. Certo. Então, a tese da hélice tríplice. A primeira parte é esse papel de liderança da universidade. Do século XVIII, os atores principais sempre foram governo e indústria. As parcerias público-privadas. Mas agora estamos numa sociedade baseada no conhecimento, então isso está mudando. Agora temos que incluir também
as instituições do conhecimento, principalmente as universidades, por todos esses motivos que eu já mencionei. Então, agora, essa é a transição de uma sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento, com educação, capacitação e pesquisa, né? Fornecendo a base para a inovação e a renovação da economia e da sociedade também. Então, à medida que a universidade, indústria e o governo interagem nessa hélice tríplice, elas também começam a assumir o papel um do outro. Claro, elas continuem realizando as suas atividades primárias, indústria na produção, o governo na regulamentação, a universidade na pesquisa e no ensino, mas também começam a desempenhar o papel dos outros atores. A universidade começa a assumir um pouquinho do papel da indústria, ajudando a formar novas empresas, como incubadoras, transferindo a tecnologia através de extensão. Então, a universidade começa a desenvolver o setor empresarial para poder interagir com o resto da sociedade. E o governo também, além de fazer toda a regulamentação e leis, etc., começa a ampliar o seu papel. Como nós ouvimos aqui na abertura, agora incluindo inovação. E o Ministério de Ciência e Tecnologia também incluindo inovação no seu nome. Quer dizer, o governo começa a desempenhar um novo papel e começa a fornecer capital de risco para iniciar novas empresas, né, como é muito feito aqui no Brasil. Então, o governo começa a assumir um pouquinho do papel da indústria. E a indústria também começa a assumir um pouquinho do papel da universidade. Grandes empresas, principalmente, começam a aumentar o nível de educação e começam a chamar essas atividades de ciência aplicada ou até, a universidade estabelecendo incubadoras, né? Novas empresas que não estão necessariamente relacionadas às atividades primárias. Então, a indústria começa a agir mais como uma universidade, não apenas aumentando o patamar do seu ensino, mas também nas empresas colaborando em conjunto, compartilhando conhecimento pré-competitivo, como os acadêmicos compartilham conhecimento também. E nós podemos ver essa transição rumo a uma hélice tríplice acontecendo a partir de diferentes pontos de partida na sociedade. Na sociedade como no México, ou antiga União Soviética, ou na França, que tem um modelo estatista. O governo é a instituição principal, com indústria e universidade incluídas dentro do governo. E neste modelo, o governo domina as outras esferas, através de coordenação burocrática de cima para baixo. Existe uma mentalidade de grandes projetos. No Brasil, no regime militar, para construir a indústria aeronáutica, etc. Às vezes esses grandes projetos funcionam e às vezes eles fracassam. A França, por exemplo, nunca teve um sucesso para competir com a IBM, por exemplo. Por outro lado, a indústria aeronáutica no Brasil teve bastante sucesso. Então, este modelo pode funcionar, mas não é tal melhor modelo. Então, a universidade aqui é uma instituição pequena, principalmente de ensino, capacitando e formando pessoas para esses grandes projetos. E no outro lado, próximo, nós temos o modelo laissez-faire, ou seja, geralmente é característico dos Estados Unidos ou até do Reino Unido, onde as esferas institucionais estão muito afastadas uma da outra. O governo desempenha o papel de regulador, só pode agir se não há outra maneira ou outra instituição
que possa assumir este papel. Então, o governo se convenceu que deve financiar pesquisa básica, porque a indústria não faria isso e as universidades não conseguiam fazer isso sozinhas. Então, os órgãos do governo apoiavam a pesquisa básica e justificavam isso. Tinha que ser feito porque não podia acontecer através de relações de mercado. E neste modelo existem elos, conexões entre as diferentes instituições, mas na verdade não estão relacionadas muito intimamente. Na realidade, é um modelo ideológico, né? Porque se você analisar bem como que os Estados Unidos funcionam, eles falam sobre esse modelo, mas na verdade eles não aplicam esse modelo, porque na realidade as esferas institucionais são muito mais interligadas. Mas não é assim que é apresentado. E na realidade o modelo é muito mais próximo ao próximo slide. Então, aqui é o conceito básico que nós já vimos, então vamos avançar ao próximo slide, por favor. Muito bem. Agora nós temos esferas que se sobrepõem. Cada esfera desempenha o seu papel tradicional, mas também desempenha um novo papel. Então, são esferas que se sobrepõem e que estão interligadas. E a base é a sociedade civil. Então, uma interação livre que acontece. Novas ideias, novas associações podem ser criadas. E é principalmente na interseção das esferas, na interseção da indústria, do governo e da universidade, onde os grupos se reúnem, trocam ideias e daí inventam novos formatos de inovação. Portanto, é isso que aconteceu, por exemplo, na Nova Inglaterra, nos anos 1920 e 30. A organização feita pelos governadores, juntando universidade, indústria e governo. Eles analisaram os modelos antigos de inovação regional e pensaram, eles estão desfasados, não estão funcionando mais. Ouviram as ideias do presidente do MIT, como iniciar novas empresas baseadas em pesquisa acadêmica e pesquisaram essa possibilidade. Mas os empresários, o empresariado, pensou que isso não ia funcionar, simplesmente contando com professores e universidades sozinhos. Poucos professores assumiram o papel de empreendedor, mas a maioria não conseguia fazer isso sozinho. Também havia um problema com capital, para iniciar uma nova empresa. Haviam poucos investidores que estavam dispostos a investir, mas as grandes instituições financeiras, os grandes bancos da região e as seguradoras tinham que investir em novas empresas. Então, a conclusão foi que as regras e as leis tinham que mudar. E uma nova organização deve ser criada para promover a organização de novas empresas a partir das universidades. Então, foi a fonte, foi o início do conceito que nós conhecemos hoje como as empresas de capital de risco. Então, a ideia original dessas empresas de capital de risco não era a parceria limitada que nós conhecemos hoje. Um modelo focado em ganhos financeiros num período curto de tempo. A primeira empresa, American Research Development Corporation, organizada imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, foi organizada como uma corporação, que podia ter uma perspectiva a longo prazo. A ideia não era ganhar dinheiro, fazer dinheiro em pouco tempo. E as seguradoras, os bancos e as universidades investiram nessa empresa com a ideia de fomentar o desenvolvimento regional. Não sabiam se isso ia funcionar ou não, mas sabiam que existia a possibilidade, e essa possibilidade precisava de tempo. Agora, com pouco tempo,
seria julgado um fracasso nos primeiros 3 ou 5 anos. Como levou uma década, né, antes do primeiro sucesso ser realizado, e isso foi um investimento num projeto de pesquisa que estava em andamento durante a Segunda Guerra Mundial no MIT, para inventar um simulador para treinar pilotos, para pilotar uma aeronave. E diferentes agências financiaram o projeto durante a guerra e uma década depois da guerra, mas chegou um momento que elas desistiram. E quando os olheiros chegaram do governo, eles perceberam o que foi inventado não foi um simulador de uma aeronave, mas na verdade o que era conhecido como microcomputador. Então eles estabeleceram uma empresa chamada Digital Equipment Corporation e já desapareceu e depois a Hewlett Packard comprou, mas foi a fonte, foi o início da indústria de microcomputadores no Massachusetts. Route 128 foi o primeiro complexo tecnológico com base em pesquisa acadêmica e inovação, que começou no final dos anos 50 e no início dos anos 60. Hoje, essa indústria já desapareceu. E hoje em dia existem novas formas e novas empresas, mas o marco institucional inventado na época, as empresas de capital de risco, agências do governo para promoverem a inovação, o papel da universidade, incubando novas empresas, e isso ainda continua. Quer dizer, poucos anos depois, a próxima onda de inovação surgiu da concentração de pesquisa na biotecnologia. E empresas de biotecnologia foram criadas a partir do capital de risco e financiamento do governo, e ficaram sempre muito próximas à universidade, sempre interagindo com a universidade. Não foram até Route 128. E talvez é por isso que a indústria da informática se tornou estagnante, porque elas se distanciaram da fonte de novos conhecimentos que estava nas universidades e se isolaram nos subúrbios da região. Então, por isso que não pensaram além, né, do seu próprio mundo. A indústria da biotecnologia hoje em dia sabe que você tem que ficar próxima à fonte de novas ideias das universidades. Então, eles constroem as suas empresas ao lado das universidades e não num parque científico distante das universidades. Então, essa é a fonte do conceito. Próximo slide. Então, a universidade empreendedora, eu argumento, é a chave para o desenvolvimento regional e, portanto, nós temos como é possível criar uma universidade empreendedora. E eu argumento também que ela pode ser criada a partir de diferentes fundações, com base numa universidade de pesquisa, mas também pode ser construída a partir de uma universidade de ensino, sem esperar para que a pesquisa se torne altamente desenvolvida, porque uma universidade de ensino também tem muito conhecimento útil. Talvez não é no estado da arte, mas ainda pode ser transferido para empresas e utilizado para promover a inovação. E, uma vez que uma universidade de ensino começa a tomar esse rumo para transferir o conhecimento, ela pode começar a desenvolver pesquisa naquela área específica e encontrar fundos para desenvolver a sua pesquisa. Então, o modelo para o desenvolvimento da universidade empreendedora não é linear. Não tem que seguir uma progressão de ensino para pesquisa, para empreendedorismo. Pode começar a partir de qualquer base e depois acrescentar as outras. Então,
A primeira revolução acadêmica, historicamente falando, foi a incorporação da pesquisa como uma atividade acadêmica, que começou a surgir principalmente nas ciências. Mas até antes disso, a pesquisa surgiu do ensino, da tentativa de resgatar o conhecimento antigo. Você tinha que fazer uma pesquisa para descobrir o que esses textos antigos queriam dizer. Então, essa pesquisa começou até como uma parte de transmitir as ideias. Então, após toda a base de pesquisa e o desenvolvimento, a formação dos alunos num nível mais elevado, e o desenvolvimento de novas ideias que podiam ser utilizadas, aí é que começou os primórdios da Universidade Empreendedora. A transição da Universidade de Pesquisa para a Universidade Empreendedora, que eu chamo da segunda revolução acadêmica. A primeira revolução acadêmica sendo a transição de uma universidade de ensino para uma universidade de pesquisa. E embora isso aconteceu numa progressão linear, hoje em dia nós vemos que não foi o único caminho para a Universidade Empreendedora. Também pode vir de qualquer outra base. Quer dizer, a Universidade Empreendedora também significa que essas atividades não precisam acontecer de uma forma separada, uma separada da outra. Que nem no laboratório de ensino, na Universidade de Gießen, em 1830, os alunos estavam sendo formados, mas ao mesmo tempo estavam fazendo uma investigação original. Ensino e pesquisa sempre andando lado a lado. E nós ainda vemos isso como a melhor maneira de organizar o ensino e pesquisa. Mas também as atividades empreendedoras que podem ser associadas à pesquisa e ensino. Quando a AID, a primeira empresa de capital de risco, foi formada, foi uma colaboração entre o Harvard Business School e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O MIT forneceu seus alunos de tecnologia como olheiros para encontrar ideias que poderiam ser comercializadas. Os formados da Harvard Business School eram conselheiros de negócios para as novas empresas. E essas novas empresas estavam localizadas em espaços subutilizados nos laboratórios no MIT, ao invés de irem para fora da universidade. Hoje, se você for para o MIT, você não verá mais isso acontecendo. Você verá uma separação entre a universidade e a indústria. Eu estava falando sobre o desenvolvimento da Universidade Empreendedora na semana passada, em São Petersburgo. E me perguntaram, não foi na verdade uma pergunta, mas uma afirmação dizendo, um professor que visitou o MIT e viu que os professores estavam todos no laboratório. Eles não estavam envolvidos em empresas. Eram professores tradicionais. E sim, isso é verdade hoje. Mas, quando este modelo da Universidade Empreendedora foi inventado, os professores estavam ajudando a iniciar essas empresas nos laboratórios. E o ano passado, quando eu visitei o MIT, eu fui visitar o diretor de transferência de tecnologia, o Sr. Liam Nelson. E ele teve uma conversa recente com o chefe de uma grande empresa de capital de risco de Massachusetts, e ele disse que a Greylock estava deixando a cidade de Boston e indo para o Vale do Silício. Não havia negócios suficientes lá em Boston. Aí ela me perguntou, ela disse que perguntou para eles o que o MIT pode fazer para manter essa empresa aqui em Boston. Eles não tinham uma ideia, mas ela me perguntou isso. O que o MIT pode fazer para manter o Greylock em Boston? Então eu sugeri uma abordagem a longo prazo. Seria unir as grandes universidades da cidade de Boston e descobrir quais são as
próximas áreas de pesquisa inovadora e colaborar em conjunto e conseguir fundos da indústria e do governo para desenvolver essas novas áreas de pesquisa, como foi desenvolvido os computadores e a biotecnologia. Façam isso de novo. Aí ela disse, não, mas isso é muito a longo prazo. O que nós podemos fazer agora? Aí eu disse para ela, olha, volte para a sua história, resgate a sua história. Faça o que o MIT estava fazendo 50 ou 60 anos atrás, incubando empresas nos seus laboratórios, né? Incentivando os professores e os alunos a fazerem isso. Não como vocês estão fazendo hoje, construindo um muro entre a indústria e a universidade. Então é muito difícil fazer isso com as empresas de capital de risco. Volte às suas raízes. Sabe o que ela disse para mim? Ela disse, nós não temos mais a infraestrutura física ou intelectual para fazer isso. Aí eu contei a história para um colega na Stanford e ele disse para mim, nós não faríamos isso também. Na verdade, na Stanford, é feito sim. Eu fui 2 semanas atrás a uma passeata de uns alunos de uma incubadora de uns alunos no parque de pesquisa da Universidade de Stanford e conversando com os alunos, né, que representam essas novas empresas, não eram empresas de alunos surgindo da universidade. Alunos estavam envolvidos, mas também haviam professores, pesquisadores, todos envolvidos na organização dessas novas empresas, nesse grupo de pesquisa. Estavam incubando dentro do grupo de pesquisa, de uma forma extraoficial. Mas está acontecendo nesse exato momento. Por quê? Pensando nas ideias, a cultura do empreendedorismo é tão enraizado que você não pode pensar na sua ideia em termos de interferir, mas como é que podem ser utilizados. Né? De uma forma implícita, os professores, os alunos têm um conceito do que eu chamo conhecimento polivalente. Conhecimento que tem múltiplos atributos. É teórico e ao mesmo tempo prático. Pode ser patenteado e também pode ser publicado. E as pessoas que têm este conceito pensam no uso prático e no uso teórico também. Quer dizer, eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo. No Brasil, por exemplo, a Lei de Inovação de 2004 permitiu com que essas atividades fossem elaboradas oficialmente. Não precisa ser feito mais debaixo do pano ou de uma forma escondida. O grupo de pesquisa pode ser uma empresa e um grupo de pesquisa ao mesmo tempo. Nós não temos ainda uma palavra para descrever essa entidade híbrida, mas é uma realidade. E eu me lembro, na minha visita à empresa 4G, na PUC do Rio Grande do Sul, onde eles me descreveram como os membros do grupo trabalham na sua pesquisa e também nos produtos da empresa. Há um bioreator lá no canto e daí eles desenvolvem o produto até San Diego, nos Estados Unidos, onde existe um complexo de biotecnologia, onde há todo um mercado. E isso também vai acontecer em Porto Alegre. Como as empresas de capital de risco foram inventadas nos Estados Unidos, eu acho que o conceito todo inovador da incubadora começou aqui no Brasil. Então, próximo slide, por favor. Agora, essa era a visão que o presidente Compton apresentou ao Conselho da Nova Inglaterra. Que uma universidade podia assumir um papel de liderança, estabelecendo uma nova economia baseada no conhecimento. Nos anos 30, Compton foi
convidado pelo presidente Roosevelt para liderar um grupo nacional para pensar qual deveria ser o papel do conhecimento nessa nova economia. E ele propôs essa ideia, mas nunca fez parte do relatório que foi publicado finalmente. Foi muito polêmico na época. Durante a Grande Depressão, pensavam que conhecimento demais, muitas invenções, muita inovação, era o problema. Era isso que estava causando a Grande Depressão. Muitas pessoas pensavam isso. Essas invenções que estavam acabando com os empregos. Então eles pensavam, o que nós precisamos não é mais conhecimento, mais inovação, mas menos. Nós precisamos menos. As pessoas deviam utilizar mais as suas mãos e menos os seus cérebros. Então a ideia de Compton foi totalmente rejeitada a nível nacional na época. Mas quando ele foi para a Nova Inglaterra, onde as pessoas enxergavam esses exemplos de empresas que já foram formadas, e nos anos 20, como Raytheon, quer dizer, era uma coisa muito mais palpável, era uma realidade. Então, com esses exemplos, esses modelos, e com o prestígio do MIT, as suas ideias começaram a ser adotadas. E as empresas de capital de risco foram inventadas e o modelo foi posto em ação após a Segunda Guerra Mundial. Próximo. Então, das esferas da hélice tríplice, da relação entre universidade, indústria e governo, agora estamos desenvolvendo um conceito de espaços da hélice tríplice para analisar esse desenvolvimento com o passar do tempo. Em essência, nós já falamos sobre isso, né? Sobre o espaço do conhecimento como a base de um novo desenvolvimento econômico e o espaço de consenso, unindo os atores para pensarem em novas ideias e espaços de inovação, a implementação dessas ideias, através de novos formatos organizacionais, como empresas de capital de risco, ou reinventando formatos antigos, como as incubadoras. Então, é um modelo de espaços. E os espaços, novamente, não são lineares. Você pode começar do espaço de consenso, unindo os outros atores e depois descobrindo um plano de ação. Ou talvez você pode começar do espaço do conhecimento, como no México, nos anos 80, após um grande terremoto. Institutos de pesquisa foram descentralizados da capital para o resto do país. E nesses novos locais, alguns começaram a pensar como que nós podemos utilizar o nosso conhecimento nesta região. E começaram a trabalhar em projetos de pesquisa que podiam ajudar com o desenvolvimento econômico na nova região onde foram localizados. Então começaram a desenvolver isso no espaço do conhecimento. E daí pode começar também do espaço da inovação. Muitas vezes as pessoas vão visitar a Stanford, eles vejam o parque de pesquisa e pensam, é isso que nós temos que fazer lá em casa. Agora, frequentemente, não é uma boa maneira de começar, tá? Construir um novo edifício num espaço aberto e daí esperar para que as empresas chegarem. É como depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, muitas pessoas viam os aviões aterrissarem. Depois que a guerra terminou, não tinha mais aviões. Então, eles colocaram pedras para marcarem a pista e ficaram esperando os aviões. Então pegaram um artefato físico como a causa, ao invés do efeito, né? Porque o parque de pesquisa da Stanford foi um resultado de décadas de interação, de incentivos para que as empresas sejam formadas. E foi o resultado, não a causa. Quer dizer, o parque científico geralmente é tratado como um artefato. E as pessoas tentam fazer isso primeiro, ao invés de desenvolver a interação entre empresas, universidade e o desenvolvimento de capital humano para iniciar uma nova empresa. Quer dizer, é um passo posterior e não um dos primeiros passos. Próximo. Então, o espaço do conhecimento. Todo o conhecimento existente e os meios de produção desse novo conhecimento. As
empresas e institutos de pesquisa subutilizados, mas também pode ser um ponto de partida, principalmente se começarem a ser transformados em universidades. Isso acontece com pesquisa agrícola em países africanos. E também está acontecendo aqui no Brasil, como a Universidade de Manaus. Né? Eu visitei essa universidade alguns anos atrás, que foi construída em cima de um instituto de pesquisa agrícola, mas agora se desenvolveu numa universidade de ensino, que desenvolve pesquisa e atividades de empreendedorismo também. E nós já falamos sobre o espaço de consenso, unindo os diferentes atores. O Conselho da Nova Inglaterra é um exemplo disso, e no Rio de Janeiro, a Firjan, que tem um comitê tecnológico que representa governo, universidade e indústria, que elaboram novas ideias para o desenvolvimento daquela região. E você pode encontrar isso em diferentes partes do mundo. Né? O Círculo de Conhecimento, Knowledge Circle, em Amsterdã, por exemplo, em meados dos anos 90, quando o Vale do Silício passou por uma recessão, e um líder industrial chamou os líderes acadêmicos e universitários e tiveram sessões de brainstorming, né, para elaborar ideias, como redesenvolver a região do Vale do Silício. E o que surgiu disso foi a ideia de networking, de trabalhar em redes, tecnologia de redes para as indústrias no Vale do Silício. E o resto é história, né? Nós sabemos que essa ideia de redes realmente decolou. Então, espaço de consenso, unindo os atores da hélice tríplice para elaborarem novas ideias para a inovação. Próximo. O espaço da inovação, que tem a forma de liderança, partindo de uma das esferas, ou uma associação das três esferas, para adaptar formatos antigos organizacionais e inventar novos para atender às demandas da região. Ou seja, não apenas pegando um exemplo de um lugar bem sucedido e replicando esse exemplo. Significa analisando os pontos fortes e fracos da região e tentando descobrir qual seria a estratégia, qual é a melhor maneira, né, de adaptar esse modelo ou reinventar um modelo. Isso aconteceu na Nova Inglaterra. Eles tentaram os modelos antigos, não funcionaram na sua região, mas com base nos recursos financeiros e intelectuais, eles inventaram um novo formato organizacional das empresas de capital de risco, mas o formato precisa ser inventado, só que em lugares diferentes, né? Dependendo dos recursos e as oportunidades. Então, cada caso, em cada ponto do tempo, precisa ser analisado de uma maneira fresca, né? De uma maneira nova, ao invés de simplesmente visitando um lugar bem sucedido e copiando aquele modelo. Geralmente, quando a região tem muito sucesso, ela se concentra em uma coisa e já perde algumas das suas interligações. E você aprenderá mais analisando as fases iniciais de desenvolvimento de uma região bem-sucedida do que o seu estado atual. Então, lições erradas podem ser aprendidas analisando apenas o que está acontecendo agora, quando você visita um parque científico no Vale do Silício ou as grandes empresas que estão surgindo. Então, o espaço da inovação. Próximo. Agora, depois das esferas e dos espaços, uma terceira ideia importante do modelo hélice tríplice é a circulação de indivíduos na hélice tríplice. Você tem que pensar não apenas numa carreira. Você começa numa indústria, talvez você pode ir para o governo, ou do governo para uma universidade. Quer dizer, a circulação de pessoas, de indivíduos dentro da hélice tríplice. Próximo. Alguns anos atrás,
Eu trabalhei na Escola de Administração da Newcastle Business School, no Reino Unido, e uma cidade industrial em declínio, e havia um conceito de criar uma nova cidade, uma cidade científica. E, basicamente, o que eles tinham em mente era construir um parque científico. Um conjunto de edifícios com a expectativa de que eles poderiam atrair multinacionais para fazer os seus laboratórios de pesquisa. Eu pensei que isso não ia acontecer, mas eu não podia dizer isso para eles diretamente. Ao invés disso, eu propus uma maneira de talvez ajudar essa ideia a funcionar, ligando a universidade com a indústria. Newcastle era uma região industrial, muito industrial, tradicionalmente falando, e muitas indústrias já deixaram a região, como estaleiros, na indústria naval, se deslocou para outras partes do mundo e estavam desenvolvendo novas áreas de conhecimento com pesquisa molecular de células-tronco, mas estavam totalmente engessadas dentro da universidade. A minha sugestão era criar uma nova relação entre indústria e universidade, ou seja, pegar o modelo de professores de prática, que tradicionalmente nos Estados Unidos é um modelo de ensino, né? Você é convidado para a universidade como um professor ou alguém do governo, da educação, para compartilhar esse conhecimento com os alunos. Eu disse, vamos pegar esse modelo e colocá-lo de ponta cabeça. Convidar PhDs que iniciaram empresas bem-sucedidas, para que essas pessoas voltem à universidade em tempo parcial, né, para continuar o seu elo, a sua conexão com a empresa, mas ao mesmo tempo ser um professor, ser um modelo de empreendedorismo. Então, a liderança da universidade injetou o seu próprio dinheiro e também conseguiu fundos da Agência de Desenvolvimento Econômico da região para estabelecer 4 professores de prática, um em cada área temática. E da minha pesquisa em relações de universidade e indústria nos Estados Unidos, quando um PhD que abriu uma empresa volta para a universidade, ele volta pensando de uma maneira muito mais ampla, né? Se eles organizaram um centro, eles querem agora organizar o centro dos centros. Então eu pensei, este fenômeno seria interessante. Então, esse modelo, Professors of Practice, foi executado. Um professor começou a agregar a pesquisa no seu campo e tentou fazer a ligação com uma grande empresa. E recentemente, um professor que era geólogo, que estava trabalhando na região financeira, ajudando países do Oriente Médio, ele ajudou a estabelecer uma nova empresa com financiamento de Londres para comercializar a tecnologia limpa sendo produzida na universidade. Sem essa conexão com a cidade de Londres seria muito difícil. Esse professor estava com um pé no governo e um pé na universidade e conseguiu unir esses dois mundos. A minha teoria é, quando uma universidade tem 20% dos seus docentes como professores de prática, professors of practice, que tem essa conexão entre a universidade e o resto da sociedade, esse é um critério da universidade empreendedora. E o modelo pode funcionar em ambas as direções. Nós começamos trazendo pessoas da indústria para dentro da universidade, mas também é uma maneira que os professores podem sair da universidade, né? Em Newcastle havia uma regra. Se você quiser iniciar uma empresa, você tem que deixar o seu cargo na universidade. Bom, com essa regra, quantas pessoas queriam se arriscar? Poucas pessoas. Então, alguns professores jovens me procuraram e me disseram que estavam pensando em abrir uma empresa, mas estavam mantendo isso em sigilo e provavelmente não fariam isso porque significa que tinham que abrir mão do seu cargo de professor. Mas com esse modelo Professors of Practice, trabalhando em tempo parcial, ou seja, você pode sair da universidade
E daí você pode voltar para a universidade de tempo parcial, você reduz esse risco. É muito mais provável que os professores vão iniciar empresas com base na sua pesquisa. E quando eles saem da universidade, muitas vezes você pode contratar um docente júnior em tempo integral. Ou seja, o modelo é autossuficiente a longo prazo. Então, o modelo Professor of Practice. Próximo. Eu também ampliei este modelo para um outro modelo que liga a universidade, a empresa ou governo, e também o modelo de pesquisadores de prática, para ligar o novo lado empresarial da empresa ao seu lado acadêmico. Então, isso seria também uma posição em tempo parcial no departamento acadêmico e também de transferência acadêmica. Ixi, está fazendo uma conexão entre os alunos e todo o trabalho de incubação. Agora, o argumento contra isso é que se um docente jovem não está trabalhando a tempo integral, eles podem perder o ritmo. Mas, se a teoria do conhecimento polivalente estiver correta, essas pessoas terão uma vantagem, né? Serão mais produtivas do que um professor que simplesmente conta com fontes acadêmicas de conhecimento para a sua pesquisa. Um pesquisador de prática terá duas inspirações, a teórica e a prática, desenvolvendo novas ideias de pesquisa do lado prático. E isso também é baseado na pesquisa que nós temos, na relação entre publicações e patentes. Isso já foi muito bem documentado, que os professores que publicam mais têm mais patentes e vice-versa. Quer dizer, a ideia é que pesquisadores de prática em tempo parcial podem ser mais produtivos do que aqueles que simplesmente fazem isso o tempo todo. Então, isso criaria uma espécie de uma rede, uma teia da universidade para a indústria e também para o governo. Sobre a Alice Phillips na década de 80, agora são 30 anos de dedicação ao tema, e durante esse período ele participou de inúmeros trabalhos de consultoria a governos nacionais, estaduais, a Federação de Indústrias, a agências de fomento, em particular aqui no Brasil, ao CNPq, a FAPESP, a FAPERJ. Então, vocês puderam contar, as palestras do Henry são entremeadas de experiências vivenciadas por ele. Então, foi um grande prazer, uma grande tê-lo aqui hoje.